complicado, eu sou holandês, tá? A pronúncia do meu nome em holandês fica complicado, tá? O Jerome está ótimo. A minha área de pesquisa é a criptografia. E, na verdade, é um assunto que eu já faço 30 anos, uma coisa assim, porque eu acho fascinante. Tá? E a palestra que eu fiz hoje, ele é um pouquinho diferente, até ralei ontem para vocês. Eu quero mostrar alguns exemplos de protocolos criptográficos e mostrar que isso é divertido. Na verdade, eu estou ainda sempre com um livro na minha cabeça que é Fun with Cryptographic Protocols, ou alguma coisa dessa, mas é um projeto ambicioso. Eu não sei quando isso vai acontecer, tá? Mas a ideia dessa palestra é fazer um pouco uma coisa parecida. Então, a gente vai falar um pouco de protocolos básicos e avançados nessa palestra. Mas o que é um protocolo? Aqui tem uma coisa mais teórica. Tá? A ideia, para ter um protocolo, você precisa de duas partes ou mais. Tá? E elas têm que ser separadas. Tá? Pode ser que você está aqui e seu namorada está em Tóquio, de intercâmbio, e vocês queiram se comunicar. E querem talvez comunicar de forma confidencial. Tá? Este é o exemplo clássico de criptografia, todo mundo conhece, tá? Que é a troca de informação. Mas a gente vai fazer protocolos mais sofisticados nesta palestra aqui. Então, existe um meio de comunicação entre eles, tá? E as partes ou não confiam um no outro, ou elas não confiam no canal de comunicação. Sempre tem uma desconfiança. Se todo mundo confia em todo mundo, não tem criptografia, não tem necessidade. Tá? Esta aqui é uma definição alternativa. Um protocolo criptográfico é um algoritmo distribuído em que não se pode confiar que as partes seguem o algoritmo honestamente. Tá? É uma outra definição. Eu vou começar esta palestra hoje com um exemplo que é o teste de igualdade. Mas ele tem que preservar a privacidade. A ideia é o seguinte: nós temos A e B são gerentes de uma empresa, tá? E A e B são amigos, vamos dizer assim, e X fez uma reclamação com A e Y fez uma reclamação com B, tá? A e B estão conversando sobre isso de uma forma confidencial. Então, elas sabem que alguém reclamou e agora elas querem saber se este alguém é a mesma pessoa ou diferente. Tá? Então, A e B querem descobrir se X é igual a Y ou não. Só que elas querem manter a privacidade. Se X não é igual a Y, A não vai saber quem foi Y, e B não vai saber quem é X. Estão entendendo essa situação? Tá? Então, este é o caso que estou discutindo aqui. E tem um artigo que apareceu já há quase 20 anos, eu acho que é Communications do ACM. E este artigo, ele fala exatamente sobre esse problema. Tá? Comparing information without leaking it. É exatamente a situação, a anedota é a introdução deste artigo, tá? E aí eu vou rapidamente discutir algumas soluções com vocês. Tá? E você pode imaginar até soluções você mesmo. Tá? A parte mais fácil é que elas confiam numa terceira pessoa, no caso é Carol, tá? Então, os dois, independentemente, eles vão dizer o nome ao Carol e Carol vai dizer se é igual ou se é diferente. Tá? Mas isso tem uma desvantagem, porque agora Carol está sabendo quem que são X e Y. E, além disso, tem uma coisa que é o seguinte, tá? Com parte confiável, você resolve qualquer protocolo criptográfico.
Tá certo? E isso tem, então, de uma certa forma, isso não tem graça. Do outro lado, isso é uma abertura para uma definição formal de segurança. Você tem definições de segurança em que você tem o protocolo real e você tem um protocolo que usa uma parte confiável e você vai comparar o comportamento desses dois casos. Tá? Então, essa é uma possível abertura para uma definição. Bom, elas podem ter um computador, você digite digite o X no computador e B, Bob, digite Y no computador e o programa vai dizer se está certo. Tá? Você já pode aproveitar, você tem esses programas para trocar a senha, então pode ser que a Alice troca a senha usando o nome X e depois Bob quer trocar a senha de novo. Se der certo, está igual, se der errado, X é diferente do que Y. A gente pode ter um dispositivo, um hardware específico, um black box, de uma certa forma, então não é muito satisfatório. Este artigo ele também discute soluções usando envelopes ou usando baralho. Se você pensa em envelopes, vamos supor que você tem 20 possíveis nomes para X e Y. Tá? Aí você tem 20 envelopes. O que você pode fazer é o seguinte, que você coloca todos esses envelopes numa linha, com os nomes colocados. Aí, primeiro, ali escolhe o envelope que corresponde com X e coloca lá uma coisa, um papelzinho dentro. E depois, Y, Bob pega o envelope que corresponde com Y. Depois, eles embaralham os envelopes e vão ver se tem um envelope que tem dois nomes, que tem dois papelzinhos, ou se tem dois envelopes com papelzinho. Esse tipo de coisa, tá? Se você pensa em criptografia, você pode pensar em usar a função de hash, tá? Esse H é o hash. Então você faz um hash, o MD5, o MD5 não é mais confiável, né? Todo mundo conhece MD5, mas não se deve usar MD5 mais. Tá? Aí você faz o hash, qual que é o problema? Então A faz o hash de X e B faz o hash de Y e depois eles vão comparar. O problema disso pode ser o seguinte, que se ali sabe qual que é o hash o resultado do Bob, ele pode chutar várias possibilidades. E, desta forma, adivinhar quem que foi o Y. Então, se quiser evitar isso, você pode pensar nessa última solução que está lá. Alice e Bob, elas combinam uma semente, um salt adicional. Aí aplicam isso ao hash também, e aí elas terceirizam esta comparação para outra pessoa. Esta outra pessoa vai dizer se é diferente ou não, mas não consegue mais aprender nada. Tá? Aí tem mais uma outra solução que eu gosto, porque ele está mais indo para caminho realmente de protocolos criptográficos. Tá? Aqui a gente ainda usa envelopes, tá? A ideia é que os X e Y são representados num string binário de tamanho n, tá? Então a gente tem dois envelopes e cada envelope ele tem um número módulo m escrito, um número aleatório módulo m. Tá? E agora o que primeiro. Então, eles colocam lá esses envelopes na mesa, Bob sai da sala e Alice ela vai abrir, se o primeiro bit do X é 0, ela abre o envelope à esquerda, tá? Se é 1, ela abre o envelope à direita. Então, desta forma, dependendo da sequência do X, ele abre os envelopes correspondentes do R, abre estes e soma todos esses valores.
tá? Soma todos esses valores módulo M. Então, é desta forma que ela calcula o valor SDA. Tá? E agora é invertido. A sai e Bob vai calcular a mesma soma, pegando os envelopes correspondendo a Y e fazer a soma, calculando o SDB. Tá? E depois elas vão combinar, talvez elas podem fazer isso até bit a bit, elas vão, o dígito a dígito, elas vão combinar e comparar o SA e SDB. Está claro o protocolo? O que está acontecendo? E aí a gente consegue definir as seguintes propriedades, tirar as seguintes conclusões. Se x é igual a y, a somatória de A deve ser igual à somatória de B. Tá? Porque elas escolhem exatamente as mesmas envelopes. Tá? Agora, se x é diferente do y, pelo menos numa posição, o número aleatório escolhido por Alice é diferente do que o número aleatório do Bob. Tá? E esses são números aleatórios módulo M, então, com grande probabilidade, elas são distintas. Mas existe uma pequena probabilidade, 1 dividido por M, que mesmo que os envelopes são as somatórias distintas, que o resultado dá o mesmo. Então, aqui, até o STM, ele é aqui um parâmetro de segurança. Aumentando o M, você aumenta a segurança, mas também aumenta a complexidade do protocolo. Tá? Esta é tipicamente uma das coisas que acontece em protocolos criptográficos. Tá? E quanto à privacidade, a privacidade aqui é o seguinte, as partes elas não podem ver os envelopes, não podem ver quais envelopes o outro escolheu, tá? E elas também não podem ver os números dos envelopes não escolhidos, porque senão você poderia deduzir o valor do outro. Tá? Então isso leva para uma questão, quem prepara os envelopes? E uma solução, aqui tem várias soluções, tá? Pode ter que tem uma terceira parte aqui que faz os envelopes. Você pode imaginar que elas fazem isso juntas, mas elas têm que, antes de colocar o protocolo, começar o protocolo, elas têm que embaralhar os envelopes, ou como que está aqui no livro, ou no artigo, é ainda mais sofisticado. Lá é que A prepara os envelopes e o protocolo é executado uma vez só, e depois B tem outro conjunto de envelopes, tem mais somatórias, tem 2 vezes esse número de somatórios. Bom, eu não vou entrar nesses detalhes, mas então esta aqui é uma possível solução mais sofisticada deste problema de igualdade. Aí, bom, como é apresentado aqui, também no artigo, isso parece brincadeira, tá? Mas se você pensa mais, você pode implementar outras funcionalidades. Tá? Primeiro, o que nós fizemos foi decidir se x é igual a y, mas você também pode querer saber se x é menor ao y ou ao contrário. Tá? X e y podem representar conjuntos, aí você quer saber se eu enganei no símbolo de intersecção é assim, desculpa, tá? Tem um errinho na transparência. Mas é para ser a intersecção, tá? Se você quer saber se a intersecção é vazia, sim ou não, ou talvez você quer saber quantos elementos tem na intersecção, tá? Talvez você pode querer interpretar x e y como vetores e calcular o produto escalar, ou talvez a distância, segundo uma determinada métrica, ou saber se essa distância, sim ou não, é menor do que o valor d. Esses tipos de questões é importante para
para mineração de dados. Se você quer fazer, tem situações em que você quer fazer mineração de dados preservando a privacidade, aí você vai precisar de calcular este tipo de valores, e aí então você precisa de protocolos para resolver este tipo de questões, para poder preservar a privacidade das partes. Tá? Então, apesar de ser uma brincadeira, as aplicações são sérias. Ok? Então, esse é o primeiro protocolo que eu queria discutir com vocês. O segundo protocolo chama-se commitment. Commitment é tipo um comprometimento, uma promessa. Tá? A ideia é o seguinte, é muito básico. Aqui tem 0 ou 1. Tá? Então, quem está fazendo o commitment, coloca, vamos dizer, 0 fica em cima, no envelope e põe na mesa. Tá? Então, qual que é a ideia? Que as outras pessoas não podem ver se aqui é 0 ou 1. Tá? Por outro lado, a Alice, vamos dizer, que faz o commitment, não pode mais mudar de ideia. Eu não posso mais mudar de ideia. Então, esta é a ideia básica de BitCommitment. Então, são simplesmente envelopes. Tá? E a segunda fase, opcionalmente, é que a gente abre o envelope e mostra, não, o commitment foi no 0. Tá bom? Aqui nós temos, então, eu falei da propriedade de segurança, tá? O Bob não pode ver qual que foi o bit, e a Alice não pode mais mudar de ideia. E aqui eu fiz uma implementação simples, poderia ser o seguinte, você tem o bit, aqui é A, tá? Você pega então 0 ou 1 e concatena isso como uma sequência aleatória de um tamanho razoável. Tá? E aí você aplica de novo uma função de hash. O que isso faz? Isso faz que Bob, na primeira instância, Bob não consegue ver qual que é o valor A que está no valor de hash, tá? Enquanto Alice ela não pode mais mudar de ideia. Esta, na verdade, é a ideia da função hash, que você não consegue achar um par A1, S1 ou outro par A2, S2 que leva ao mesmo valor. Tá? Então, essa seria uma possível implementação prática do BitCommitment. Tem dezenas de possibilidades, tá? Essa é só uma. Eu posso falar uma aula inteira só sobre BitCommitment, mas eu não vou fazer isso hoje, não. O que é legal do BitCommitment é que você pode fazer isso, trocar isso para o telefone, um protocolo de fazer cara e coroa por telefone. Como que você faz? Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que Alice e Bob, elas estão se separando, eles têm que decidir quem vai ficar com o carro. Eles não se encontram mais, só falam por telefone. Tá? E elas conseguem, com BitCommitment, elas conseguem fazer isso. Tá? Então, A faz uma escolha de 0 e 1 e faz o comprometimento e manda isso para Bob. Agora, Bob simplesmente anuncia um bit aleatório, 0 e 1, e o resultado... Bom, desculpa. Depois, a Alice ela abre o BitCommitment e o resultado é definido como o exclusivo desses bits de A e B. Tá? Então, este é um protocolo que é honesto porque nenhuma das partes consegue fazer um viés deste bit. Está claro para todo mundo? Então, a gente tem aqui, o BitCommitment, ele é uma ferramenta que já nos permite fazer um protocolo de cara e coroa. Tá? Então, esta é uma aplicação simples do BitCommitment. Agora eu vou falar de uma aplicação bem mais sofisticada do BitCommitment. Existe uma grande
área de criptografia que se chama de protocolos de Zero Knowledge. Tá? E eu vou só dar um exemplo e vou aplicar isso a Sudoku. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é que a Alice ela tem uma resposta, ela já resolveu este quebra-cabeça aqui, esse Sudoku aqui. Tá? Então, a esquerda é o desafio e a direita é a resposta. Ela quer convencer Bob que ela sabe a resposta, mas ela não quer divulgar a resposta. Tá? E isso é possível. Você consegue divulgar conhecimento sem revelar este conhecimento. Tá? Aqui é um efeito colateral desses bit commitments. Então eu vou explicar por alto como que Alice e Bob podem fazer esta questão. Então Alice ela sabe a resposta, tá? E quer convencer Bob sem dar informação para Bob. A ideia é o seguinte: agora a resposta aqui, tá? Aqui é a original, aqui é a resposta que a Alice conhece. O que a Alice vai fazer? Ela vai... Isso foi feito de espanhol, então por isso está meio esquisito essas ilustrações. Tá? Ela vai reeticar os números. Então, o que é o 5 aqui, por exemplo, vai ser o 6 lá. O que é o 1 aqui, vai ser o 5 lá. Ela vai permutar todos os números. Tá? Então, ela pega a solução, vai permutar todos os números. Depois... Com esta tabela, ela vai, para cada elemento da tabela, ela vai fazer um commitment. Tá? O commitment agora não é mais um bit commitment, mas pode ser simplesmente um commitment de número de 1 até 9. Tá? Então, aqui, esta tabela aqui, é o commitment, são 81 commitments desta tabela reeticada que Alice criou. E depois ela manda esses commitments para Bob. Beleza? Esse é o primeiro passo. Agora, o Bob ele vai fazer um tipo de desafio-resposta. Tá? O Bob ele vai pedir, desafiar a Alice de mostrar uma parte da solução naquela tabela que foi ocultado usando com commitments. Então, o Bob pode perguntar: olha, eu quero que você me mostre esta coluna aqui, esta linha aqui. Tá? Ou ela pode perguntar: eu quero que você mostre esta coluna lá. Ou eu quero que você mostre este quadro lá. Ou, esta aqui é importante, tá? Aqui, a Alice ele tem que mostrar que aqui esta codificação corresponde à solução inicial. Estão entendendo? Porque senão a Alice ela poderia bagunçar naquela permutação e fazer qualquer coisa. Então, para impedir que ela faça isso, uma das opções é que Bob pergunta: olha, me mostra que a codificação que você fez é coerente com o desafio. Tá? Então aqui, na verdade, tem um monte de opções, porque para quadradinho, para cada linha, cada coluna, você tem uma possibilidade. Tá? Mas, aí tem mais um passo, você teria que repetir este protocolo muitas vezes, não sei, 50 vezes. Mas a cada vez que este protocolo funciona, o Bob fica convencido que a Alice realmente conhece a solução. Tá? Eu não fiz a prova deste protocolo, não. Em outros protocolos, você consegue mostrar: olha, se a Alice está tentando enganar Bob, ela vai ser pega com probabilidade 50% em cada rodada. Tá? Aqui é bem mais baixo, porque aqui tem mais opções. Tá?
Aí vocês vão falar, mas então, isso é sudoku, é brincadeira. É brincadeira, mas você pode aplicar a mesma técnica para ocultar circuitos booleanos. Então, o que são os circuitos booleanos? Você tem lá essas portas, e essas portas, você tem uma tabela de verdade, você pode codificar esta tabela de verdade da mesma maneira que aqui. Tá? Você pode codificar a tabela de verdade, você consegue codificar as conexões entre as portas. Então, um circuito booleano, ele é uma estrutura parecida àquela tabela lá. Tá? Aí você pode codificar e fazer o mesmo tipo de prova. Tá? E desta forma, você pode, por exemplo, a Alice pode provar que ela sabe como satisfazer um circuito booleano sem divulgar a solução. Tá? Todo mundo conhece aqui o SAT, o problema de NP completo de satisfazibilidade. Tá? Então vamos supor que a Alice ela tem um algoritmo eficiente para SAT. E Bob quer verificar. Aí, o que elas podem combinar é o seguinte, olha, a Alice quer mostrar que ela tem um algoritmo, ela tem uma solução para determinado problema estipulado por Bob, sem revelar qual que é a solução. Tá bom, gente? Então, esta, apesar de ser talvez uma brincadeira, tem implicações sérias. Tá? A outra aplicação dessa variante vamos supor que existe uma solução, você tem um caixeiro viajante, você tem uma solução muito eficiente. A Alice quer convencer a Bob que ela tem uma solução eficiente sem revelar qual que é a solução. Você poderia fazer isso usando esse tipo de técnica. Tá? Então, foi um exemplo de protocolos de Zero Knowledge. Bom, eu também trabalho um pouco com protocolos de votação e eu decidi que vou incluir uma parte hoje também, falando sobre isso. O que você tem que distinguir, isso é importante, no protocolo de votação você tem que fazer a distinção entre eleições onde que você tem que ir para uma secção, ou você pode fazer remotamente. Tá? São problemas bastante distintos. Tem similaridades, mas eles são distintos porque, via internet, quem organiza a eleição não sabe, não pode confiar no software, por exemplo, que tem do lado do eleitor, enquanto você tem uma eleição presencial, as autoridades elas controlam esse ambiente. Tá? Qual que é o grande problema, até continua um pouco com a urna brasileira, porque parece uma caixa preta. Você vota, mas como que você sabe que seu voto realmente foi incluído na apuração? E como que você sabe que a apuração foi feita corretamente? Tá? Então, essa é uma parte que a gente está fazendo no nosso laboratório, pesquisa dessa área. E eu vou falar um pouco sobre isso. O que a gente gostaria? A gente gostaria de ter mais transparência. Tá? O eleitor, ele gostaria de ter certeza que seu voto foi realmente incluído no conjunto de votos. E todo mundo gostaria de poder conferir que a eleição foi apurada de forma correta. Tá? O problema, o que a gente gostaria de fazer? A gente gostaria de dar o recibo ao eleitor. Por outro lado, o recibo não pode revelar voto. Tá? Então, esse problema durante muitos anos foi uma barreira para chegar a protocolos mais sofisticados, mas hoje nós temos soluções para isso e tem
Eu vou mostrar só uma solução, mas tem 5, 10 soluções diferentes que poderia resolver. Tá? Eu peguei essa solução porque eu acho mais fácil para explicar e para implementar também. Tá? Porque se fosse muito sofisticado, o eleitor ele vai desligar. Não adianta. Tá? Esta parte de eleições tem esse problema. A solução não tem que ser boa tecnicamente, mas o eleitor também tem que acreditar na solução. Tá? Bom, aqui temos uma visão global do que vai acontecer. Tá? A gente tem à esquerda é a área onde acontece a votação, a secção eleitoral. Tá? Então o eleitor se dirige lá. A gente vai ter, aqui estamos supondo uma máquina que vai criar uma cédula. Tá? Essa cédula ele vai ser dividido depois, uma parte vai ser colocada numa urna, outra parte vai ser devolvido ao eleitor. Tá? Depois, no final do dia, os recibos eles serão, bom, já antes os recibos serão escaneados e depois da eleição os recibos serão exibidos na página web. Tá? E a partir então essa página web ele é público. Tá? A ideia é que o eleitor ele pode conferir que o seu voto está na página web e a gente tem um mecanismo para calcular o resultado da eleição a partir das informações nessa página web. Estão entendendo isso? Então, dessa forma, a gente quer conseguir uma transparência muito superior à transparência que a gente tem atualmente. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o eleitor tem uma máquina, tá? O eleitor entra sua escolha, tá? Eu estou supondo aqui a escolha 01, depende da complexidade, pode ser mais coisas. A urna, ele vai imprimir uma cédula, igual essa aqui, tá? Que tem duas partes. Você tem, a primeira parte é o voto cifrado, tá? Tem um ciframento, esse é o EVR, é o voto cifrado, o V é o voto, R é uma parte aleatória. Tá? E a gente tem o V aqui, é visível. Tá? Simplesmente é feito de uma forma que o ser humano consegue ler o que está lá. Tá? Beleza. Então, fica assim a cédula. Agora, o eleitor ele tem duas opções. Ele pode escolher para auditar essa cédula ou para depositar. Tá? Por que auditar? O problema é que o eleitor ele não sabe se esta codificação realmente codifica o voto ou qualquer outra coisa. Tá? Porque senão a máquina poderia enganar o eleitor. Tá? O eleitor apontou em Dilma, mas o voto vai ser o contrário. Aí, como conferir? Aí tem, então, essa parte de auditar. O que acontece neste caso é que vai ser criado mais uma código de barra que corresponde ao valor R que estava ocultado na máquina. Tá? E a partir... Agora, então, a cédula ele tem aqui o original e essa parte nova. Tá? A ideia é que você tenha outro dispositivo, que não é a máquina de eleição, a urna, mas outro dispositivo, para verificar se você combina os dados aqui, na verdade, se você combina R e o voto, se isso vai dar o valor cifrado. Isso tem que bater. Se não bater, isso quer dizer que tem um problema com a máquina. Tá? Isso poderia ser feito, na minha opinião, ou pode ser feito com smartphones. Não precisa ser uma coisa
tecnologia super. Né? Ou, então, o smartphone seria capaz de fazer este tipo de verificação. Então, esta é a primeira opção. Se isso for o caso, você tem que destruir essa cédula. Não pode ser mais usada para votação, tá? Porque isso vai violar a privacidade. Então, essa é a primeira opção. A outra opção é que a cédula vai ser depositada. Então, o que o eleitor faz? O eleitor agora, ele pega esta parte onde tem o voto visível, dobra isso, aí vai para outro, não sei, tem mesário talvez lá, e entrega isso ao mesário, ou ele mesmo faz isso, agora ele vai separar esta parte, isso vai numa urna convencional, e essa parte é escaneada pelo mesário e é devolvido ao eleitor. Tá bom? Aí, então, todo mundo votando, o que acontece no final do dia? No final do dia é que todas essas cédulas cifradas, lembra, isso é uma cédula cifrada, elas constam numa página web, a página da eleição. Então, o eleitor, ele vai para casa, ele vai verificar se este código de barra aparece naquela lista. Se não aparecer, eu não mostrei aqui os códigos de barra, mas este aqui é uma representação desses ex lá, tá? De uma E lá. Se esta aqui é um comprovante, se esta não aparecer na página, ele pode reclamar, porque o seu voto está faltando. Tá? Então, esta é a verificabilidade individual. O eleitor ele pode confirmar, verificar se o seu voto está incluído neste conjunto todo. Beleza? Aí falta só uma parte. Como que a gente vai calcular o resultado da eleição? Aí tem um pouco de mágica criptográfica por trás, tá? Que é o seguinte, que a encriptação usada, ele tem um formato muito específico, tá? Ele é o seguinte, se você multiplica estas Es nesta coluna, isso corresponde a adicionar o conteúdo. Tá? Então, multiplicando esta coluna aqui, você vai aqui adicionar, na verdade aqui está errado, né? Aqui tem o que vai ser esse valor lá, vai ser o total da eleição, mas o total ainda fica cifrado. Então, qual que é a ideia agora? A chave privada que corresponde a esta criptografia, a este algoritmo usado aqui, ele é dividida talvez entre várias autoridades e elas vão decifrar esse valor aqui e elas vão divulgar o resultado. Tá? E, inclusive, elas mostram também, mostram o valor de R, o somatório de R lá também. Aí todo mundo consegue verificar, realmente, se multiplica todos esses Es nesta coluna, essas encriptações, isso me leva ao valor de ET, e realmente ET decifrado leva a esse resultado da eleição. Tá? Então, isso é transparente para todo mundo. Não precisa ser eleitor, pode ser outra pessoa, pode ser os alunos do Ciência da Computação, do DCC, fizeram um programa para verificar a corretura das eleições. Tá? E este não é complicado. Tá? Isso leva, não sei, 2 semanas de programação ou menos para verificar, qualquer pessoa verificar o resultado da eleição. Então, quais são os resultados obtidos neste sistema aqui? O sistema ele é um sistema dual. O que aconteceu é que a gente tem as cédulas, tem uma parte que o ser humano consegue ler,
tá? E fica lá numa urna de papel e se quiser, você pode fazer a recontagem disso. Normalmente, a contagem é feita com essa parte aqui, porque isso é rápido. O que é difícil, a gente sabe isso, contar votos manualmente é trabalhoso. Então, qual que é a ideia aqui? A gente tem essa dualidade, a gente tem o mesmo voto, a gente tem em dois formatos. O formato de papel, que permite recontagem, e o formato digital, que permite, primeiro, a velocidade e, segundo, a transparência perante o eleitor. Tá? A gente tem verificabilidade individual, ou seja, o eleitor consegue verificar que se seu voto está incluído no conjunto de votos. A verificabilidade universal, que quer dizer que todo mundo pode verificar. E isso também tem outro nome, isso é conhecido como software independence. O que acontece agora? Se você tem um sistema que é tão transparente, a corretude da apuração não depende mais do software, ou do hardware, ou se você confia sim ou não nos mesários ou outras autoridades. É tão transparente, é tão auditável que você tem uma prova matemática que a eleição foi apurada de forma correta. Tá? O problema que a gente tem em muitas situações é que as implementações elas não têm essa transparência, então você sempre fica pensando, mas se tiver um hacker, olha lá a situação que a gente tem nos Estados Unidos. Houve eleições e tinha lá fofocas, não sei se é verdadeiro ou não, que algumas urnas lá foram hackeadas por hackers russos. Tá? Isso é tudo... tudo isso é porque não foi feito o sistema com transparência. Tá? A privacidade, como que fica a privacidade nesse caso? A privacidade é o seguinte, a gente está, então, o voto do eleitor, ele é cifrado. Aí, este ciframento, ele fica disponível na página web. Tá? Bom, a primeira questão é se existe uma conexão entre o voto cifrado e o eleitor. Tá? Em alguns casos, se você implementa um sistema parecido na internet, você sabe, olha, o eleitor, a Liz, ela depositou este voto. Tá? Então, a curto prazo não tem... Bom, o perigo é o seguinte, se aquelas autoridades que decifram o resultado, na verdade elas poderiam decifrar qualquer voto que está lá. Tá? Então, uma forma de resolver isso é que depois da eleição, você tem que destruir essas chaves. Destruir chaves não é fácil, mas dá para fazer de uma forma... Em geral, destruir informação é difícil, tá? Mas se você usa smart card e corta esses cartões em dois, aí você consegue destruir essas chaves de uma forma bem convincente. Tá? Aí, sobre outro perigo, que é o perigo a longo prazo. Talvez daqui a 30, 50 anos, esse protocolo fique quebrado. E, na verdade, isso é o foco da minha pesquisa nos últimos anos. Eu estou focando minha pesquisa a achar soluções para este problema. Tá? Eu estou... a minha preocupação, neste contexto também, em outros contextos, é o que acontece se a gente está amenizando todos os dados hoje, tá? Porque o que acontece? O amenizamento está ficando cada vez mais barato. Qualquer coisa que você publica na internet, na verdade, você tem que supor que isso nunca mais vai ser esquecido. Tá?
Então, o que acontece? Você faz uma eleição, usa um sistema de eleição hoje para escolher representante no DA, por exemplo, e daqui a 50 anos ele é seu chefe e você votou contra ele, sabe? Isso pode acontecer, porque as eleições ficam guardadas, ou seja, muitos protocolos existentes, ele tem essa fraqueza, que eles não protegem a gente ao longo prazo. Tá? Ao longo prazo, a gente precisa de soluções mais robustas. E isso é complicado porque você tem que usar ferramentas criptográficas diferentes. Tá? Então, essa é uma parte da minha pesquisa, como que fica a segurança ao longo prazo. Bom, eu tinha mais um assunto que deixei o menos interessante para depois. Deixa-me falar sobre isso aqui. Via web existe outro sistema muito parecido com o que eu expliquei, tá? Que se chama Helios. O Helios é o sistema que a UFMG está adotando para fazer as eleições internas. Eu estou dando ajuda, nosso laboratório está dando ajuda à reitoria nesta questão. Tá? Segurança a longo prazo, eu tenho variante deste protocolo, estou patenteando, porque eu acho que isso poderia ser uma coisa que pode ser importante, que outros países vão querer, aí se eles vão querer, eu não quero dar de graça não. Tá? Não, tem um limite, o que a gente quer dar de graça. Eu gosto de dar coisas de graça, mas essa ideia é tão bom, que porque se você pensa, se você tem patente, você paga $1 por eleitor. Mas se você tem país grande, isso já é uma quantia interessante. Eu não sei se vai dar certo, mas eu acho que não vai dar certo, na verdade, mas tem que tentar, tem que tentar. Então, esse assunto eu vou pular, foi propositalmente o menos interessante, eu deixei para depois. Então, nós temos nosso laboratório, chama Inscript, Information Security, Cryptography and Privacy, tá? Eu não fiz uma demonstração do laboratório porque a gente não tem muita coisa para mostrar, tá? A gente não tem robozinhos que andam, não é assim, é mais o laboratório, mas aqui é nosso grupo, tá? Isso foi tirado em novembro deste ano. Mário é outro professor, eu acho que o Mário vai falar aqui também. Já falou. Tá. Então, Mário e eu, nós estamos coordenando esse laboratório. É isso que eu tenho que falar para você. Muito obrigado pela atenção. Eu espero que o objetivo, de novo, foi tentar mostrar que protocolos criptográficos são divertidos, tá? Então, se eu conseguir comunicar isso, eu sou feliz. Ainda mais feliz se algum aluno se interessa pelo assunto e me procurar para trabalhar, tá? O trabalho que eu faço é um pouco mais teórico, normalmente, tá? Então, bom, é isso que eu queria dizer. Obrigado. Dúvidas? Diga. No começo você disse que o MD5 não é confiável. O MD5 é uma função de hash. Já não é confiável há 15 anos. Quando eu cheguei aqui, em Brasil, faz 18 anos. Aí, depois de 3 anos, eu comecei a dar aula de criptografia. Aí eu já estava lendo um livro de texto, falando, não, MD5 tem o Arthur falou, tem uma coisa que eu não gosto, vamos esquecer do MD5. Aí eu já falava isso na minha sala de aula, tá? E depois MD5 foi quebrado mesmo, no sentido que existem hoje programas que, em questão de segundos, elas conseguem calcular uma colisão. O que é uma colisão? É que você tem duas mensagens que são diferentes, mas cuja hash, a valor hash é a mesma,
Isso não pode acontecer, porque exatamente essa propriedade que o hash não pode ter. Se você pensa bem, o hash, a assinatura digital, por exemplo, a assinatura digital do documento não é do documento, mas é do hash do documento. Então, se você tem uma colisão numa função de hash, você poderia trocar a assinatura de um documento. Você não quebra RSA, não, mas você quebra a função de hash que está sendo usado. Então, eu acho impressionante. MD5 não é confiável, não se deve usar mais MD5, gente. Não pode. É uma coisa que, uma vez uma coisa vira padrão, não se consegue matar isso. Tá? Mas MD5 não é mais confiável. O tamanho não é suficiente, 128 bits, você precisa de menos 160 bits. Melhor hoje tem o SHA-256 bits, e a gente tem agora, foi adotada uma nova geração de funções de hash. Tá? Então, dependendo do contexto, MD5 é ainda confiável sim. Tá? Se você quiser comparar dois arquivos, tem dois computadores, você quer saber se o arquivo nos dois computadores é igual, aí acho que não vai dar problema, porque não tem um inimigo, um diabo que vai fazer uma colisão, aí não tem problema. Tá? Então, o MD5 é confiável quando o ambiente não é adversarial, mas se é adversarial, como que é como uma assinatura digital, não pode mais usar MD5. Outra dúvida? Ele primeiro. Ele é meu aluno, então ele é menos direito. Se protocolos que estão sendo utilizados hoje em banco de dados para armazenar senhas como o AES e o MySQL, eles são considerados seguros realmente? AES é considerado seguro, sim. Sim. Naquela parte que você falou da eleição, como você pode garantir que o agente que está organizando a eleição não adiciona um voto a mais? Desculpa, não ouvi. Na parte da eleição, como você pode garantir que o agente que está organizando a eleição não pode adicionar um voto a mais? Que a parte... Na eleição que você mencionou? Bom, isso é outra eu não entrei muito nesta parte, não, é? Você pode... Isso é, na verdade, aqui tem uma certa... o que eu acho, o que as pessoas acham aceitável. Tá? Você pode, a rigor, você pode à esquerda colocar a identidade da pessoa, sem problemas. Tá? Mas aí você já chega em situações em que a comissão eleitoral não quer divulgar essa informação. Eu acho, para ser completamente verificável, você tem que saber exatamente quem votou e quem não votou. Tá? Agora já você vai falar com as pessoas no TSE, elas falam, não, mas fulano fala com seu mãe, parece uma esposa que vai votar, mas vai para a namorada, amante, não vota. Você está entendendo? Elas acham que isso é uma questão de privacidade. Eu discordo. Aí você ainda pode sofisticar aqui essa parte, em que você pelo menos mostra que existe uma relação entre o número de eleitores, a identidade dos eleitores e o número de votos. Tá? Se quiser, a gente conversa mais. Eu acho que é uma excelente hora para terminar. Muito obrigado.